Há histórias na Bíblia que são tão fortes que não podem ser lidas como simples narrativas. São espelhos da alma humana. Uma delas é a de Tamar, a única filha de Davi mencionada nas Escrituras. Muitos já ouviram falar de Absalão, de Aminon ou até dos feitos gloriosos do rei Davi. Mas poucos conhecem a dor silenciosa dessa jovem, cujo sofrimento expõe uma das feridas mais profundas da família real. Muitas pessoas interpretam essa passagem de forma superficial, como se fosse apenas mais um drama da corte. Mas a verdade é que nela se escondem chaves espirituais que revelam como o silêncio pode destruir famílias inteiras. O silêncio que deveria proteger tornou-se cumplicidade. A ausência de justiça abriu espaço para tragédias. Talvez você também tenha vivido algo parecido. Uma dor que ninguém quis enfrentar. Uma injustiça que foi varrida para debaixo do tapete. O silêncio de quem deveria falar pesou mais do que o erro cometido. E você se pergunta, será que Deus me vê? Será que Ele ouve o meu lamento? A resposta está nesta história. Porque por trás das lágrimas de Tamar, há um alerta profético para todos nós. Há um segredo que muitos ignoram, mas que pode mudar sua vida espiritual hoje. Se você compreender esse princípio, vai enxergar sua própria história de um jeito diferente. Prepare-se, porque o que vamos revelar agora não é apenas uma lição sobre o passado, é uma mensagem para o presente, uma advertência, mas também uma promessa. O silêncio pode ter marcado sua família, mas a voz de Deus ainda pode trazer cura, esperança e restauração. Há silêncios que são bálsamo, capazes de trazer descanso à alma, mas há outros que se tornam como um veneno, corroendo por dentro tudo o que tocam. O silêncio que encobre a dor, que cala diante da injustiça, não é neutro, é cumplicidade. E quando isso acontece dentro de um lar, o preço se multiplica. Muitos hoje vivem cercados de sombras, não porque falaram demais, mas porque escolheram calar onde precisavam agir. Na Bíblia, encontramos um exemplo doloroso: Tamar, filha de Davi. Sua história começa envolta em inocência, mas termina marcada pelo peso do silêncio de seu pai. Não se tratava apenas de um drama particular, mas de uma ferida que alcançou gerações. O silêncio do rei diante da violência sofrida por sua filha abriu portas para tragédias ainda maiores. Quantas famílias até hoje vivem paralisadas por esse mesmo silêncio mortal? Existe um abismo entre o silêncio que nasce da paz e o silêncio que se transforma em sombra. O primeiro traz descanso ao coração, o segundo encobre pecados, oprime a alma e perpetua cadeias de dor. Quantas vezes alguém sofre ao nosso lado e por medo, vergonha ou acomodação, preferimos não dizer nada. Mas cada palavra engolida diante do mal é como uma pedra lançada contra a própria casa. A dor de Tamar não foi apenas pessoal, foi pública. Ela não apenas foi ferida, mas também deixada sem resposta, sem defesa, sem justiça. O silêncio do seu pai gritou mais alto que qualquer palavra. E essa omissão ecoa até hoje como um alerta espiritual. Quando não enfrentamos a injustiça, nos tornamos cúmplices de sua continuidade. É curioso, o silêncio pode parecer espiritual, como se fosse sinal de sabedoria ou prudência. Mas há momentos em que o silêncio não vem de Deus, e sim do medo. É o silêncio que permite ao mal prosperar. Tiago nos lembra: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. A omissão é uma ferida invisível, mas tão letal quanto a agressão visível. Quem já viveu em uma casa onde o mal foi encoberto pelo silêncio, sabe como isso destrói. Filhos que crescem sem respostas, esposas que carregam dores ocultas, pais que fecham os olhos diante de erros graves. O silêncio se torna um muro espesso, separando corações e apagando a esperança. Não é à toa que Jesus chamou seus discípulos a serem luz e não sombras. Luz fala, luz denuncia, luz expõe.
Talvez você também conheça esse tipo de silêncio. Talvez em sua família haja segredos guardados, dores que nunca foram ditas, situações que foram varridas para debaixo do tapete. Mas toda omissão é uma semente, e quando regada pelo tempo, ela germina em frutos amargos. Foi exatamente isso que aconteceu na casa de Davi. E é aqui que a história nos leva para entender o contexto da família em que Tamar vivia, um lar marcado por rivalidades e tensões profundas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, rei ungido, salmista de Israel, mas sua vida familiar não refletia a mesma harmonia de seus salmos. O palácio estava cheio de tensões, resultado de suas múltiplas esposas e dos muitos filhos gerados em diferentes lares. Cada mãe carregava seus próprios interesses e cada filho suas próprias ambições. Esse mosaico de afetos divididos gerava inevitavelmente rivalidades. Onde deveria haver unidade, havia competição velada. A casa de Davi se tornou uma mistura de promessas divinas e conflitos humanos. O rei que derrotou gigantes no campo de batalha não conseguiu evitar as pequenas guerras dentro de sua própria casa. Enquanto era respeitado pelas nações vizinhas, sua autoridade como pai era desafiada por seus próprios filhos. O palácio, que deveria ser símbolo de estabilidade, estava prestes a se tornar cenário de tragédias íntimas. Entre os filhos de Davi, 3 personagens se destacam nesse episódio. Amnon, o primogênito, carregava não apenas o peso da herança real, mas também a vaidade de sua posição. Absalão, por sua vez, era o carismático, belo e estrategista. Sua presença atraía multidões e seu coração guardava segredos perigosos. E no meio deles, Tamar, a filha inocente, pura e graciosa, cujo destino trágico marcaria a história de toda a família. Esses irmãos não eram apenas personagens de uma narrativa antiga, mas símbolos de forças que ainda hoje habitam muitos lares. O primogênito que se sente dono de tudo, o irmão carismático que busca poder a qualquer custo e a irmã inocente que acaba esmagada no meio das disputas. Cada um representava não apenas uma pessoa, mas uma dinâmica que se repete de geração em geração. Davi, apesar de sua intimidade com Deus, não foi imune aos efeitos das escolhas erradas. Suas alianças matrimoniais abriram brechas espirituais. E o mesmo homem que cantava, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", Salmo 23:1, não conseguiu pastorear sua própria casa com a mesma firmeza. Sua autoridade política não se traduziu em liderança familiar. Quantos hoje não vivem algo parecido? Homens e mulheres respeitados fora de casa, mas impotentes diante de seus próprios filhos. Pais que são referências para a sociedade, mas estranhos dentro do próprio lar. A história de Davi nos mostra que a maior batalha de um líder não é contra exércitos, mas contra as tensões silenciosas que nascem em sua família. Esse ambiente frágil, cheio de disputas e rivalidades, foi o terreno onde germinou uma tragédia que mudaria para sempre a vida de Tamar. O coração do palácio estava dividido, e a falta de disciplina paterna abriu espaço para desejos ocultos crescerem sem freio. É nesse cenário que se inicia o capítulo seguinte da história. A obsessão doentia de Amnon e a manipulação que preparou o caminho para a violência. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Amnon, o primogênito de Davi, começou a nutrir um desejo doentio por sua meia-irmã Tamar. Não era amor, era obsessão. A Bíblia registra em 2 Samuel 13:2 que ele chegou a adoecer de tanto pensar nela, incapaz de controlar seus impulsos.
O coração que deveria ser governado pela sabedoria se deixou levar por paixões carnais. É assim que muitos começam sua ruína, transformando um desejo passageiro em prisão permanente. A fragilidade de Amnon não nasceu do nada. Era fruto de uma vida de privilégios sem disciplina, de um coração sem freios espirituais. Quando a mente não é renovada por Deus, ela se torna campo fértil para fantasias destrutivas. Amnon representa aquele que alimenta pensamentos impuros até que eles se tornem um abismo. E esse abismo não para no indivíduo, arrasta famílias inteiras. Nesse momento surge Jonadab, primo de Amnon, descrito como homem muito sagaz, segundo Samuel 13:3. Sua astúcia não foi usada para aconselhar em justiça, mas para manipular em perversidade. Foi ele quem desenhou o plano, ensinando Amnon a enganar Davi e Tamar. Aqui vemos como uma palavra maldita pode ser mais destrutiva que uma espada. Maus conselhos têm poder de arruinar destinos. Jonadab é o retrato dos conselheiros perigosos que ainda hoje habitam nossas casas e círculos de amizade. Pessoas que, em vez de trazer luz, alimentam as trevas. Quantas vezes um jovem cai porque alguém ao seu lado disse: "Ninguém vai descobrir." Quantos casamentos se perdem porque um amigo sussurra: "Você merece ser feliz, não importa como." O diabo não precisa de gritos quando encontra aliados que sussurram. A trama parecia perfeita. Amnon fingiria estar doente, pediria que Tamar viesse cozinhar para ele, e assim teria acesso à sua irmã. É impressionante como o pecado se alimenta de encenações. O desejo proibido não se contenta com imaginação, busca oportunidade. E quando encontra um aliado manipulador, transforma-se em ação. O mal sempre veste máscaras antes de revelar seu verdadeiro rosto. Esse episódio mostra o poder que uma mente contaminada e uma palavra mal orientada podem ter sobre um lar inteiro. Davi foi enganado pela trama e Tamar, inocente, caiu na armadilha. Tudo começou com uma obsessão não tratada e um conselho perverso. O resultado? Uma linha de destruição prestes a ser escrita no livro da família real. Assim, o cenário estava pronto para o golpe mais cruel: a violência contra Tamar. O desejo de Amnon, inflamado pela manipulação de Jonadab e pela omissão do rei, estava prestes a explodir em dor. E é nesse ponto que a narrativa nos leva para um dos momentos mais sombrios da história bíblica. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. O plano de Amnon foi executado com frieza. Fingindo-se doente, atraiu Tamar para seus aposentos. Ela veio com pureza, levando pão, sem imaginar que caminhava para uma emboscada. Quando a inocência entra na sala de um coração corrompido, a tragédia se torna inevitável. Assim se cumpriu o que a Bíblia registra em 2 Samuel 13:14. Amnon a forçou, ignorando seus apelos e destruindo sua honra. O grito de Tamar não foi apenas físico, mas espiritual. Ela suplicou: "Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel." 2 Samuel 13:12. Sua resistência mostrou sua integridade. Mesmo diante do perigo, ela apelou à lei, à moral, à consciência. Mas sua voz foi abafada pelo desejo doentio de Amnon. O silêncio do agressor diante da verdade é sempre uma escolha consciente. Após consumar a violência, Amnon a rejeitou com ainda mais crueldade. O amor doente se converteu em ódio repentino. Tamar, então, rasgou a túnica de mangas longas que usava, símbolo de sua pureza, e cobriu a cabeça com cinzas. 2 Samuel 13:19. Esse gesto era mais do que dor. Era a exposição pública de uma ferida que jamais poderia ser escondida. E qual foi a reação de Davi, o rei, o pai, o ungido? A Bíblia diz que ele se irou em extremo. 2 Samuel 13:21. Sua indignação, porém, não se traduziu em ação. Nenhuma palavra de consolo, nenhuma disciplina, nenhuma reparação.
Seu silêncio se tornou ainda mais doloroso do que a violência sofrida. Tamar não só perdeu sua inocência, como também perdeu a proteção do pai. O silêncio de Davi ecoa como uma advertência a todos nós. Não basta sentir raiva diante da injustiça, é preciso agir. Quantos pais hoje se calam diante de erros graves, achando que o tempo resolverá? Mas o tempo não cura aquilo que não é confrontado. O silêncio é um veneno que se acumula até explodir em maiores tragédias. Esse episódio também nos lembra que não reagir é, de certa forma, concordar. Quando líderes, pais ou mães se omitem, reforçam a impunidade. Tamar sofreu, Amnon ficou impune e Davi se calou. É um retrato de lares em que a violência é escondida. As lágrimas são ignoradas e o mal encontra espaço para se multiplicar. Essa ausência de resposta abriu uma brecha que logo seria preenchida por outro silêncio, o de Absalão. Um silêncio diferente, calculado, que não carregava impotência, mas vingança. E o eco dessa omissão ainda iria ressoar, transformando-se em sangue derramado no palácio. Diferente do silêncio de Davi, que nasceu da paralisia, o silêncio de Absalão era estratégico. A Bíblia diz que ele não falou nada com Amnon, nem mal nem bem, 2 Samuel 13:22. Mas por dentro, seu coração queimava como um vulcão prestes a explodir. Durante 2 anos, ele alimentou esse ódio em silêncio, planejando o momento certo de executar sua vingança. O silêncio de Absalão não era vazio, era uma espera armada. Enquanto todos pensavam que ele havia esquecido, cada banquete e cada sorriso eram parte de sua trama. Assim é o silêncio da vingança. Parece calmo por fora, mas guarda tempestades por dentro. E quando o coração se alimenta da ira, o tempo não cura, apenas fortalece o desejo de retribuição. Quando finalmente decidiu agir, Absalão preparou tudo com precisão. Escolheu um banquete, símbolo de festa, como cenário da morte de Amnon. O ambiente de celebração foi transformado em palco de sangue. Ele ordenou a seus servos que o matassem no momento certo, 2 Samuel 13:28-29. O silêncio guardado por 2 anos gritou com violência naquele instante. Esse episódio mostra como o silêncio pode se tornar um campo fértil para a destruição. O que poderia ter sido resolvido com justiça no tempo certo foi deformado pela omissão de Davi e pela vingança de Absalão. Quando a justiça falha, a vingança tenta ocupar seu lugar. E quase sempre, esse caminho multiplica ainda mais a dor. Quantas vezes vemos isso em nossas famílias e comunidades? Alguém é ferido, a justiça não acontece e o silêncio é guardado como uma arma. 2 anos depois, 10 anos depois, a mágoa explode em brigas, separações e divisões. A ferida não tratada no coração se transforma em sentença de morte para relacionamentos inteiros. Absalão representa aquele que não esquece, mas também não entrega a dor a Deus. Ele preferiu cultivar o ódio em segredo em vez de buscar cura. E esse silêncio vingativo acabou não apenas com Amnon, mas abriu um caminho de rebelião que quase destruiu o reinado de Davi. O mal que começa em um quarto pode, se não for confrontado, alcançar o trono. Assim, vemos que o silêncio dentro da casa real já não era apenas omissão, agora era conspiração. Mas o mais grave é que tudo isso poderia ter sido evitado se Davi tivesse exercido sua liderança de pai e rei. E é exatamente esse ponto que nos leva a refletir sobre os erros cruciais de liderança cometidos por Davi em sua própria família. O grande rei que venceu Golias e conquistou nações, falhou em vencer as batalhas dentro de sua própria casa. O primeiro erro de Davi foi a falta de vigilância. Ele não discerniu o que acontecia debaixo de seu teto. Aquele que via o coração dos inimigos no campo de guerra não percebeu as intenções sombrias de seus filhos. Como diz 1 Samuel 16:7, Deus vê além das aparências, mas Davi não aplicou esse princípio dentro de sua família.
Outro erro foi sua paralisia diante da crise. Quando soube da violência contra Tamar, a Bíblia diz que se irou, mas não agiu. 2 Samuel 13:21. Essa raiva estéril é a mesma que muitos pais sentem hoje, indignação sem ação. Provérbios 21:15. Lembra que praticar a justiça é motivo de alegria para os justos, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Sem justiça, a raiva não passa de fumaça. A culpa também paralisava Davi. Após seu pecado com Batseba, ele sabia que carregava uma sentença profética. A espada nunca se apartará da tua casa. 2 Samuel 12:10. Esse peso interior o impediu de confrontar seus filhos. Muitos pais ainda vivem assim. Por terem errado no passado, deixam de corrigir os erros no presente. Mas a culpa não é desculpa para a omissão. Além disso, Davi falhou na disciplina. A Bíblia diz sobre Adonias, outro de seus filhos, que o rei nunca o havia contrariado nem lhe perguntado: "Por que fazes assim?" 1 Reis 1:6. Esse padrão se repetia. Um pai incapaz de estabelecer limites claros. Quando a disciplina falta, a rebelião floresce. Quando a confrontação não existe, o pecado ganha coragem para crescer. Esses erros revelam que a maior fraqueza de Davi não foi militar, mas paternal. Ele sabia tocar a harpa diante de Saul, mas não soube tocar o coração de seus filhos. Ele sabia derrubar gigantes, mas não soube corrigir pequenos pecados antes que se tornassem tragédias. O rei era forte fora de casa, mas frágil dentro dela. O reflexo disso foi devastador. O palácio se tornou palco de rivalidades, rebeliões e mortes. O silêncio de Davi como pai abriu espaço para que Absalão se levantasse contra ele como inimigo. O que começou como uma omissão diante da dor de Tamar, terminou em uma guerra civil dentro de Israel. Uma lição dolorosa sobre o peso da negligência. Esses erros de Davi nos convidam a olhar para dentro de nossas próprias casas. Quantos lares hoje estão ruindo não por falta de bênçãos externas, mas por ausência de liderança espiritual no lar? Essa história nos prepara para entender que cada silêncio, cada omissão é uma semente. E a pergunta é: que frutos espirituais estamos colhendo em nossa família hoje? A história de Tamar e da casa de Davi não é apenas um registro antigo, é um espelho profético para as famílias de hoje. A primeira lição é a vigilância ativa. A Bíblia nos alerta: sede sóbrios, vigiai. 1 Pedro 5:8. Vigiar não é apenas olhar para fora, mas discernir o que acontece dentro de nossas casas. Quando os pais negligenciam esse chamado, deixam brechas para o inimigo agir. Outra lição é a necessidade de agir imediatamente diante do mal. O apóstolo Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Não basta reconhecer o erro, é preciso confrontá-lo. Quantos filhos hoje carregam feridas porque seus pais se calaram? O silêncio pode parecer prudência, mas, quando diante do pecado, é cumplicidade. Também aprendemos sobre a urgência de quebrar ciclos de violência. Paulo declara: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. O que não é confrontado numa geração se multiplica na próxima. Se Davi tivesse disciplinado Aminon, talvez Absalão não tivesse se tornado vingador. Se hoje não cortamos raízes de amargura, amanhã colhemos frutos de destruição. A liderança firme no lar é outro princípio indispensável. Provérbios 22:6 nos ensina: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A liderança espiritual não é apenas oração, mas presença, correção e exemplo. Pais que se ausentam, mesmo estando fisicamente em casa, abrem espaço para que outros assumam essa influência. Há ainda a ordem bíblica de expor as trevas. Efésios 5:11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas. Denunciar o mal é um ato de luz,
Muitas vezes o silêncio parece proteger a família, mas na verdade a expõe ainda mais. A cura só acontece quando a verdade é trazida à tona, ainda que doa. Essas lições não são apenas para pais, mas para todos. Cada cristão é chamado a vigiar, agir contra o mal, quebrar ciclos e trazer luz. Não basta frequentar templos e cantar hinos, se dentro de casa há feridas encobertas. O Evangelho é prático, é aplicado no lar, nas conversas, nas decisões diárias. Talvez você perceba ecos dessa história em sua própria vida. Talvez haja silêncios guardados, culpas escondidas ou feridas abertas. Mas se ainda há fôlego, há esperança. Porque a maior lição de Tamar não está apenas em sua dor, mas no alerta que sua história nos deixa. E é justamente nesse ponto que a introdução de nossa mensagem precisa tocar, para que cada coração compreenda a profundidade dessa revelação. A história de Tamar nos lembra que o silêncio diante do mal nunca é neutro. Ele destrói, corrói e abre feridas que podem atravessar gerações. Mas também nos ensina que Deus, mesmo em meio às omissões humanas, continua sendo o juiz justo que vê cada lágrima derramada no segredo. Ele não esquece, ele não ignora. E a pergunta que ecoa agora é: qual silêncio você precisa quebrar hoje? Há injustiças que você tem suportado em silêncio? Há feridas que sua família varreu para debaixo do tapete? Ou será que você, como Davi, tem se calado quando deveria agir? Essas são perguntas que não podem ser evitadas. Deus está chamando você para assumir sua posição. Não como espectador da dor, mas como instrumento de restauração. Se ainda há vida, ainda há tempo. Se o silêncio destruiu lares no passado, a voz de Deus pode restaurar o seu presente. Ele não busca perfeição, mas corações dispostos a se levantar. Lembre-se, Tamar perdeu sua voz, mas sua história ganhou eternidade. A sua voz ainda pode ser ouvida hoje. Você ainda pode decidir falar, denunciar, agir, perdoar, reconciliar. O ciclo pode ser interrompido agora, se você permitir que a luz de Cristo invada as áreas onde ainda há trevas. Por isso, não guarde esse chamado apenas para si. Inscreva-se no canal, ative as notificações e permaneça conosco nessa caminhada de revelações profundas. Porque cada nova mensagem pode ser a resposta que você ou alguém que você ama tanto espera há anos.